Hoje, no nosso estudo de número 8, sessão de estudo de número 8, no dia 25 de julho de 2024, estamos na segunda unidade do livro da Mediunidade, de Terezinha Oliveira, e nós estamos estudando ação fluídica, capítulo 11, Animismo e Espiritismo. Esse é o nosso livro, o livro que a gente está estudando, Mediunidade. E também esse mesmo livro está dividido, está contido, né, em 34 vídeos do YouTube, pela própria autora. Então, é um estudo bastante profundo. O que nós estamos vendo aqui é o estudo do livro. O livro é mais conciso, porque desse estudo saiu esse livro, Mediunidade. Então, a gente está aqui aprendendo um pouco mais, né, sobre a mediunidade, mas de uma forma mais concisa. Quem desejar estudar esse livro vai estar em muito boas mãos, né? Bom, então, do livro Mediunidade, nós temos aqui o capítulo 11, Animismo e Espiritismo. Então, animismo, só para a gente relembrar ou conhecer, é tudo que se refere à alma, à ânima, né? Então, tem a ver com o espírito, com a alma, com aquele, essa centelha que nós carregamos, que somos nós, na verdade, né? Então, tudo relacionado com a alma é chamado de animismo. Então, percepção e ação do espírito. Todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser. Então, tudo aquilo que a gente percebe vai parar no espírito. É o espírito que sente, não é o corpo, não é o vizinho, não é, é o próprio espírito. Essas percepções, elas são é, relacionadas ao espírito, né? Quando o reveste um corpo material, ou seja, quando encarnado, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, que são os cinco sentidos: audição, visão, paladar, olfato, tato. Então, através desses cinco órgãos de sensação, de sensibilidade, enfim, de, de que a gente se comunica com o mundo. Então, quando a gente está encarnado, é dessa maneira. Deixam, porém, de estar localizados, deixa de ser esses cinco sentidos, em se achando ele na condição de espírito livre. Então, desculpa, quando o espírito está livre, ele não precisa de ouvidos para ouvir, ele não precisa de olhos para ver. Ele percebe, ele ouve com o corpo inteiro do espírito, ele vê com o corpo inteiro do espírito. Então, isso é bastante interessante, porque um, quando um espírito desencarna e ele estava na condição de cego, a gente precisa despertar nele isso, que ele não precisa mais dos olhos para ver. E aí ele fica surpreso quando ele percebe que ele consegue ver sem o auxílio dos olhos. Então, a cegueira é uma imperfeição, não é o caso, mas é uma obstrução da sensação da visão, da propriedade de ver. Então, mas isso nos órgãos físicos. Quando se trata do corpo espiritual, não está nada localizado ali, né? Os cinco sentidos não estão localizados. Eles fazem parte do todo do espírito. Então, o espírito enxerga com todo, escuta com todo, cheira, né? Sente o odor com todo o corpo. Então, isso aí está no livro dos Espíritos, questão 249. Somos espíritos, né? E quando encarnados, a gente se manifesta através do corpo. Então é isso. Esses cinco sentidos é que eles são as ferramentas nossas para que a gente possa é, estabelecer contato com o resto do mundo, né? Viver aqui. Então, a gente chama de sentidos corpóreos, né? E, e aí todo o nosso corpo, ele acaba sendo utilizado para isso. Quando nos expandimos perispiritualmente,
que acontece? A gente começa a ficar cada vez mais livre em relação ao corpo. Então a gente transcende os limites e passa a ter uma percepção e ação mais ampla e perfeita. Então, quando o médium ele tem o seu perispírito expandido e ele tem essa sensibilidade, aquilo vai permitir com que ele veja, ou sinta, ou ouça, né? Não com os olhos, não com os ouvidos, não com o tato, mas sim através da expansão do perispírito. Por isso, isso explica por que que uma pessoa está num quarto, né, e de repente ele vê um espírito, né? O médium vê espírito, ele não está ainda educado mediunicamente. E ele vê, ele sente a presença de alguém, observa e vê alguém ali. Não importa o motivo pelo qual ele está, o espírito ali. O que que ele faz? Ele não quer ver mais o espírito, ele cobre a cabeça, mas ele continua vendo o espírito. Então, ele já não está vendo mais que cobrindo a cabeça, né, com o travesseiro, com a coberta, o que seja, ele bloqueou a visão, mas ele não está enxergando com a visão física. Ele está enxergando através da expansão do perispírito. Por isso que não adianta cobrir a cabeça, vai continuar vendo, porque não é com os olhos que ele está vendo. E é isso que ele fala. Quando a gente expande o perispírito, a gente fica livre em relação ao corpo. É como se a gente estivesse, entre aspas, desencarnado, porque o espírito tem mais liberdade. E como a gente já falou, que é o espírito, através do perispírito, que vê tudo, e não através dos olhos físicos, ou os ouvidos físicos, ele está ele tá nessa situação de quase emancipação, né? A emancipação se dá quando a gente dorme, por exemplo, o espírito vai para outros lugares, ele está emancipado, né? Está ligado ao corpo, mas está livre, ou pelo menos mais livre, né? Então, nós, nessa condição, é quase um espírito liberto, né? E que não precisa dos membros, dos sentidos corpóreos, né? Que a gente tem no corpo físico. Então, os fenômenos anímicos e os espíritas, o que são, né? Então, a gente vai ver um e outro. Alguns autores, segundo o nosso estudo aqui, é, os fenômenos espíritas são produzidos pelos mortos, ou seja, pelos desencarnados, por espíritos, fenômenos espíritas, né? E já os que são produzidos pelos vivos ou pelos encarnados seriam os fenômenos anímicos. Então, para diferenciar um do outro, para ficar bem claro, espíritos desencarnados produzem fenômenos, então são fenômenos espíritas, dos espíritos. Quando os vivos, os encarnados, provocam fenômenos, são chamados de fenômenos anímicos. Então está relacionado com a alma. E alma, segundo Kardec, é o espírito encarnado. Então, quando nós estamos encarnados, somos almas. Quando nós estamos desencarnados, somos espíritos. Mas, naturalmente, para explicação, para ficar bem claro, a alma tem um espírito. Ela precisa do espírito. É que a condição é que é chamada de alma, para diferenciar encarnado e desencarnado. Alma é o espírito encarnado. Espírito é o espírito desencarnado. Então, Kardec coloca assim: os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado da erraticidade. Então é isso, ele tá explicando os fenômenos espíritas é de espírito e fenômenos anímicos, né? As manifestações da alma é do encarnado, né? Então, tanto um quanto o outro, seja encarnado ou na erraticidade, os fenômenos são essas manifestações
elas são chamadas de espíritas. Em princípio, pois, os fenômenos espíritas englobam todos os fenômenos produzidos por ação de um espírito, seja encarnado, seja desencarnado. O fenômeno espírita é tudo, né? Agora, nós vamos chamar de fenômeno mediúnico, é aquele que envolve o espírito desencarnado e o médium. Então, é isso aí. Por quê? Porque mediunidade vem de médium, que é intermediário. Só pode ser intermediário se houver duas outras coisas envolvidas. Se não for isso, não é médium, não é mediunidade. Então, se tem um espírito e um encarnado, e alguém fazendo uma ponte entre eles, então tem um médium. Então, é um fenômeno mediúnico. Agora, o fenômeno anímico não tem desencarnado. É o encarnado com as suas próprias faculdades espirituais que promove o fenômeno. Então, o fenômeno anímico está relacionado com a alma, com o encarnado. Fenômeno mediúnico está relacionado com o espírito. Então, tem espírito e tem encarnado. E tem alguém intermediando isso, como se fosse um tradutor, como se fosse um facilitador. Então, mediunidade é intermediário, é característica de intermediário. Então, ele está fazendo essa ponte. Aí é fenômeno mediúnico. Envolveu o espírito, envolveu o encarnado, e tem alguém intermediando isso, fenômeno mediúnico. O simples fato de um médium falar, olha, eu estou vendo um espírito aqui. Então, tem várias pessoas conversando e falam, estou vendo um espírito aqui. Pronto, é um fenômeno mediúnico. Agora, se o, 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 o encarnado faz alguma coisa, ele tem, por exemplo, conversa com uma outra pessoa mentalmente, é um fenômeno anímico. Por quê? São dois encarnados que estão ali conversando telepaticamente. E nós vamos ver isso com mais propriedade aqui, né? Então, agora, o estudo dos fenômenos anímicos. Então, tudo relacionado à alma, encarnado. Então, eles foram estudados no passado por muita gente. Alguns eram pessoas assim, de projeção, né? Tinha um russo, né? Que ele foi o primeiro que usou a palavra animismo, o termo animismo, Alexandre, né? Alexander Aksakov. Esse Aksakov, ele foi um estudioso da doutrina espírita, estudou a mediunidade, estudou os fenômenos anímicos, tudo. Charles Richer, que foi conhecido como criador da metapsíquica, ele, ele catalogou fenômenos anímicos e deu nomes, foi dando nomes. Ernesto Bozano, outro estudioso, tem livro muito interessante dele sobre animismo ou espiritismo, que é justamente esse tema, né? E ele fala, inclusive, que o animismo pode atuar até fora do corpo físico, corpo somático, né? Mas mantém a individualidade, né? Então, é o que trata justamente da existência do espírito independente do corpo, porque ele sobrevive e pode se manifestar, né? Então, teve muitos estudiosos. Se a gente começa a pegar esses livros, a gente se apaixona pelo assunto e vai cada vez mais querendo saber a respeito. Por isso, a doutrina espírita é tão a favor do, do estudo, né? Agora vem alguns exemplos de fenômenos anímicos, lembrando que nós estamos estudando aqui, né, o estudo dos fenômenos anímicos. Exemplos. Primeiro, telepatia. Isso tem a ver com o ser encarnado, né? Anímico, é com a alma. Telepatia, transmissão ou recepção de pensamento à distância. Não importa a distância, pode estar no quarto vizinho, aqui pode estar do outro lado do mundo, do planeta. A pessoa recebe
pensamento de outro. Ou então, daqui ele emite pensamento que outro lá longe vai receber. Ou aqui mesmo, no quarto ao lado. Então, essa palavra vem do grego, né? Patos e tele. Patos significa alguma coisa relacionada com alma. E tele, que é distância. Telepatia, distância de alguma impressão, né, que nos chega ou que é emitida. Frederick Myers foi um estudioso um inglês, ele, ele estudava isso. Inclusive, ele foi um grande estudioso de cartas, de psicografias, na verdade. Então, ele recebia, através de médiums, uma carta começada num país e terminada em outra, ou intercalava as folhas, as páginas, quando juntava, era a mesma carta, por espíritos que estavam em localidades diferentes da que ele estava. Então eram três lugares diferentes. Uma onde estava o Myers, outra onde estava um médium que se comunicava, né, que um espírito se comunicava através dele, e um terceiro lugar onde estava um outro médium e também recebendo a carta. Então, é ele que propôs é, essa, esse estudo aí da telepatia, né? Fenômeno conhecido pela humanidade desde as épocas mais remotas. E muitos de nós já tivemos essa experiência. Ela diria assim que todo mundo já teve, ocasionalmente isso, uma transmissão de pensamento. Poxa, eu vou ligar para fulano, dali a pouco toca o telefone, é fulano. Mas como é que aconteceu isso? Coincidência? Uma vez, duas, pode ser, mas vira e mexe acontece isso. Então, estava pensando em alguém, e esse alguém vem e se comunica, né? É, então, e ele estava ligado, né? Foi ligado ao magnetismo e ao hipnotismo, né? A parapsicologia, ela chama de fenômeno psigama, né? E aqui tem um trecho do Livro dos Espíritos, né? Uma pergunta, na verdade é a questão 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas, então elas estão em um estado de vigília, né? Tenham instantaneamente a mesma ideia, né? A resposta: são dois espíritos simpáticos, quer dizer, há alguma ligação entre eles, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos. Ou seja, não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, porque são duas pessoas que estão interligadas. De alguma maneira, elas estão conectadas. Então, a telepatia ela é um fenômeno anímico, tá? Entre um grupo de fenômenos anímicos, de encarnado para encarnado. Mas nós, entre o meio espírita, esse conceito ele se estende para o intercâmbio com os espíritos. Então, os espíritos podem transmitir para a gente uma mensagem ou alguma coisa assim que está relacionado a isso. Então, André Luiz cita isso nos domínios da mediunidade. Realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Isso não passa de ele dizer assim: olha, somos uma grande rede mental, uma, uma, uma coisa que se expande por todo o planeta. E é isso mesmo. Nós não nos demos conta ainda disso, mas, na verdade, nós temos ligação com todo ser humano. Todos nós, como seres humanos, estamos interligados, mentalmente conectados. Por isso que as coisas funcionam de forma assim, a informação ela vem e ela é passada por todos. Informação mental, informação que vem do alto, né? Então, nós temos essa conexão com as pessoas. Um exemplo, quando a gente lê o livro Ícaro Redimido, quando o autor fala, né, o autor espiritual fala que em determinado momento da humanidade, o avião era para ser descoberto, era para ser inventado, né, na verdade. Então, várias pessoas
ao redor do globo, em determinado momento, tiveram a ideia de fazer um aparelho que voasse. Então, não foi Santos Dumont, não foi os irmãos Wright que fizeram assim, estavam só esses dois e ainda competindo entre si por quem fez primeiro, quem teve a primazia da invenção. Não. Várias outras pessoas ao redor do mundo tiveram a mesma ideia. Mas claro que aquele que for mais competente é que vai levar adiante. Então, isso é algo de uma telepatia, né? Uma demonstração de telepatia, que nós podemos dizer. Fenômeno anímico. Os encarnados aqui, que teriam essa tarefa de desenvolver, de descobrir, né, de criar o avião, eles tiveram essa oportunidade. Então, nós temos comunhão telepática com todos os encarnados e desencarnados que se afinam conosco, né? Agora, se for com desencarnados, né, ou através do estímulo deles, através é, dessa transmissão, né, o fenômeno será mediúnico. De novo, está reforçando aí, envolver o espírito e encarnado, e tem alguém intermediando isso, fenômeno mediúnico, né? Aí um outro exemplo de fenômeno anímico, intuição. Quem já não teve uma intuição? Poxa, eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria tomar esse caminho, né? E a pessoa vai e toma a decisão certa. Aqueles que estão na porta do avião, por algum motivo, falam, não, eu não vou pegar esse avião, não vou, e vai embora. Passa um tempo, vem a notícia, ó, caiu o avião, né? Então, houve uma intuição, né? Então, o que que é? É uma revelação da consciência profunda à consciência normal. É como se aflorasse, viesse lá de dentro, né? Lá do interior da pessoa, do profundo, vem e aflora, né? Então, a pessoa, ela toma consciência de um fato, uma ideia que já estava espiritualmente já estava no consciente dele, né? E aí, como observação desse momento do nosso estudo, né, ela coloca assim: como os espíritos podem provocar a reminiscência intuitiva da pessoa do que ela já sabe ou conhece, para transmitir aviso ou fazer lembrar algo? Costuma-se confundir intuição com inspiração. Mas a inspiração, propriamente dita, é um fenômeno mediúnico, em que os espíritos sugerem ao médium uma ideia deles. O médium poderá ou não acatar e desenvolver o que lhe foi inspirado, quer falando, quer realizando alguma atividade. Então a gente confunde bastante isso, intuição com inspiração. Ah, eu sou médium intuitivo, né? Mas do jeito que a gente está estudando aqui, a intuição ela é própria do encarnado, do espírito do encarnado, e que vem pronto. Então, isso é uma intuição propriamente dita, né? Já a inspiração vem um espírito, né? O fenômeno mediúnico, então o espírito inspira a gente a falar algo, a fazer algo, a pintar algo, enfim, é algo que vem do externo, inspirar, inspiração, né? Intuição vem de dentro, né? Vem da pessoa, dela própria. Um outro fenômeno anímico, clarividência e clareaudiência. O que que é isso? É a visão, né, no caso da clarividência, ou audição, que é no caso da clareaudiência. Então, clarividência, visão. Clareaudiência, audição. Sem concurso dos olhos ou dos ouvidos. Aquilo que a gente falou, pode ser perto, pode ser longe, né? A gente vê, sente a presença, escuta, né? E não é com os ouvidos, não é com os olhos, né? Então, isso chama-se clarividência e também clareaudiência. O quarto exemplo, né, de animismo é a ação sobre a matéria. Então, é quando a gente consegue
movimentar objetos ou mesmo mudar substâncias sem o contato, né? E não importa a distância. Diziam que o Chico Xavier, quando ele fluidificava a água, ele mudava a cor, ficava leitosa, e o cheiro, a ponto de ficar insuportável de tomar. Tão forte era. Então tinha que pegar um pouquinho, diluir em água e aí sim tomar aquela água fluidificada por ele. Então, essa era uma ação sobre a matéria. Isso era dele, era uma capacidade dele de fazer isso. A parapsicologia chama de psicocinésia, que é a movimentação da, é, desse objeto, né? E também tem outros nomes, né? Telecinesia, pirocinesia e levitação, né? Tem alguns exemplos que ele fala, né? Nina Kulagina, Uri Geller. Uri Geller foi famoso, aquele israelita, né? Que apareceu na televisão, acho que nos anos 70, se eu não me engano, e entortava a colher, fazia óculos, fazia relógio voltar a funcionar, né? Então, é, dentre esses fenômenos são de combustão, né? Combustão espontânea, pegar fogo do nada, né? Idioplastia é um outro exemplo de animismo, né? O que que é isso? Projeção de imagens e até mesmo a materialização. Então a pessoa consegue fazer isso. Os exemplos, o Ted Sirius era uma pessoa que ele pegava uma máquina fotográfica, colocava perto dele e ficava mentalizando e aí impressionava a chapa fotográfica. Então saía lá na revelação imagens de rostos, de lugares, paisagens. Então, esse era o Ted Sirius, ou Sirius, né, que fazia esse tipo de coisa, essa materialização, entre aspas, de ideias. Por isso que se chama ideoplastia, é plasmar ideias, né? O, tem um estudioso, né, Dr. Julie Eisenbud. Ele, na Universidade do Colorado, ele estudou esse Ted Sirius, né? Então, ele escreveu um livro, né, The World of Ted Sirius, que ele fazia experiências com esse sensitivo e ficava fazendo lá e tinha muitas imagens. Isso também me lembro, é, apareceu na televisão e tudo, porque era era essa capacidade que ele tinha, né? Um outro fenômeno anímico, a bicorporeidade, quer dizer, ter dois corpos, né, se apresentando em lugares distintos, né? Então, o perispírito em desdobramento, se tornando visível e às vezes tangível, mesmo à distância do corpo físico. Eurípides Barçanufo ele tinha a capacidade da bicorporeidade. Ele deixava a sala que ele estava ensinando os alunos já sabiam, ele adormecia e ele se transportava, né, em lugares distantes e fazia partos. Tem um caso assim clássico dele, né, de fazer um parto. Ele foi, fez o parto, deu tudo certo, voltou para a aula. Dali a pouco ele relatou para os alunos, falou, olha, não se assustem, está vindo aqui o pai de uma criança que eu acabei de trazer à luz, trazer ao mundo. E ele veio me chamar para ir lá, né? Aí entra aquele senhor, ele fala, tratem com respeito, levantem-se. Aí levantava, né, todo mundo lá, tal, cumprimentava, sentava, e vinha aquele pai aflito, minha mulher entrou em trabalho de parto, doutor. Ele nem era doutor, ele era farmacêutico, né? E homeopata. Então eh, ele falou, não, eu já atendi ela. Não, não, o senhor não atendeu. Sim, eu acabei de atender. Mas como, doutor? O caminho é o mesmo que o senhor iria para lá e eu não vi o senhor passar por mim, né? Vamos lá, insistindo, insistindo. Pediu para um dos alunos monitorar o estudo. Chegou lá, a mãe fala, mas doutor, eu estou bem, por que o senhor voltou, né? Tá bem, o bebê tá bem, tudo. Ou seja, ele tinha feito um parto e isso ficou registrado, né,
esse caso. E até hoje se conta o, o caso desse parto que ele fez, e que era um exemplo de bicorporeidade, uma manifestação de bicorporeidade. É anímico, é dele, ele tinha essa capacidade. Não tinha espírito que foi, que fez aquilo, né? Ele se desdobrou em dois, né? Se materializou num outro lugar, tudo ele, né? E fez o parto com conhecimento dele e depois retornou ao corpo físico. Então, fenômeno anímico. Outra coisa, um sétimo exemplo, precognição e retrocognição. Pre é o que anuncia, retro é o que relata o que já aconteceu. Conhecimento prévio ou posterior de acontecimentos sem possibilidade de acesso material aos fatos pelos sentidos comuns. Então, a pessoa tem esse conhecimento, né, ali naquele momento, pré-cognição ou retrocognição, sem saber o que vai acontecer, ele sabendo de fonte, tipo livro, ou usando, sei lá, uma bola de cristal, o que seja, ele, o relato, seja do que já passou ou ainda aquilo que vem a acontecer, ele não tinha esse conhecimento e ali ele se manifesta. Então, esse é um outro exemplo de animismo. O outro exemplo, o oitavo aqui no nosso estudo, psicometria. Esse é fantástico. Eu tenho verdadeira é, admiração por esse tipo né? Então, em Kardec se estuda como animismo, mas pode haver também, como segundo algumas pessoas, pode haver o envolvimento de espíritos. Mas, basicamente, a psicometria é a capacidade do médium, desculpa, do ser humano, né, um fenômeno anímico, ou seja, a pessoa pega um objeto em contato com as mãos e ela consegue fazer uma leitura do que aconteceu relacionado com aquele objeto. Então, é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ter impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância. Um livro bastante interessante, que é da Mariluza Vasconcelos, a partir de uma pedra que estava no muro, numa cidade histórica de Minas Gerais, e através daquela pedra ela conta toda uma história. E é interessante que ela consegue fazer um paralelo desse livro que ela escreve, chama-se O Filho de Silvério, que é Silvério dos Reis, aquele que foi tido como o traidor da Inconfidência Mineira. Então, através da impressão que está ali na pedra, ela escreve toda a história. Ela fica conhecendo toda a história que se passou ali relacionado a esse menino, depois adulto, né, que foi filho de Silvério dos Reis. Então, e ela compara com outro médium também, e o médium dá as mesmas informações de forma individual, separada, né? Então, essa é a psicometria. O psicômetra, esse que tem essa capacidade, ele também pode descrever acontecimentos ou cenas distantes no espaço e no tempo, que esteja relacionado com aquele objeto. Então, aquele objeto, ele é a memória do que aconteceu, né? Então, ele não pode, ele não prevê futuro, mas ele pode ler o passado, até aquele momento que ele está tocando naquele objeto. Então, não é. Então, a pré-cognição é outra coisa. A psicometria é o estudo ou a revelação da história daquele objeto, ou da história relacionada com aquele objeto. Então, todos esses fenômenos que a gente viu, né? Os oito, foram oito? Foram oito? Vamos ver. Oito, até a psicometria. Então, esses foram exemplos de fenômenos anímicos, né? E porque não estão tendo intervenção de espíritos.
É o encarnado que está atuando. É o encarnado que está tendo essa compreensão. É ele que está estudando ou sendo revelado para ele isso, tá? Então, quando fala esses, como isso que a gente viu como exemplo, né, de animismo, não dá para falar. Isso é mediunidade, né? A telepatia é uma mediunidade, não necessariamente. A psicometria, uma mediunidade. Não é, porque não está envolvendo espíritos. Então, fenômeno mediúnico envolve espíritos. E é isso que vai reforçando aqui agora, quando fala de animismo e mediunidade. Então, ao lado de fenômenos mediúnicos, também ocorrem fenômenos anímicos, né? Muitas vezes inconscientemente ou inconsciente dos médiuns. Então, o médium não está percebendo isso, mas está ocorrendo fenômeno anímico. E a gente vai entender por que agora, né? O próprio Aksakov, ele tem uma citação sobre isso. É extremamente importante reconhecer e estudar a existência e atividade desse elemento inconsciente da nossa natureza, nas suas variadas e mais extraordinárias manifestações, como as que vemos no animismo. Muita gente fala que isso é animismo. Não, não é mediunidade, é animismo. Fala de um jeito pejorativo, de algo invasor, algo que não é coerente com a doutrina espírita. E a gente vai entender agora que tem sim relação. Animismo é importante. Por quê? Porque não dá para isolar animismo da mediunidade nos fenômenos mediúnicos. Não dá, não tem jeito. Por quê? Primeiro, são as próprias faculdades anímicas dos médiuns que os fazem instrumento para as manifestações dos espíritos. Então, a faculdade da alma, as faculdades da alma, é que vão fazer com que a mediunidade aconteça, o intelecto, tudo isso, sabe? Aquilo que faz parte do espírito do encarnado é anímico, porque é dele. E ele coloca a serviço da mediunidade. Então não dá para separar uma coisa da outra. Então o animismo não é um problema. Animismo não é, algo que seja assim, que venha a, como é que eu diria, mascarar ou influenciar ou fazer alguma coisa negativa para a mediunidade. O animismo ele está presente. Por exemplo, é, a gente fala que o espírito do médium, ou o médium, ele é um tradutor, um intérprete daquilo que o espírito quer falar, né? Então, é qualidade do espírito. Se eu vou escrever um livro psicografado, né, e eu coloco muito do meu conhecimento, das minhas impressões, do meu entendimento, daquilo que é meu, em termos assim faz parte de mim, faz parte da minha alma, né? De mim como alma. Então, eu estou, de alguma maneira, ajudando, interferindo na comunicação mediúnica, na psicografia, nesse caso do exemplo que eu estou falando, né? Que nós estamos falando aqui. Então, não tem jeito. As próprias faculdades anímicas do médium, ou dos médiuns, que os fazem instrumento para as manifestações dos espíritos. Então, animismo não é algo inoportuno, algo que atrapalhe, algo que seja nocivo para a mediunidade. Não, é parte, né? Nem sempre podemos definir com exatidão quando o fenômeno está ou não sendo provocado ou coadjuvado por espíritos. Então, muitas vezes, o espírito encarnado, né, a alma ali, se manifesta. E aí não dá para saber até que ponto está interferindo, até que ponto é 100% espírito, 100% alma se manifestando, né?
Então, dessa íntima relação entre animismo e espiritismo, Bosano diz: nenhum nem outro logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma causa única. E esta causa única é o espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos ou mediúnicos. Dá para perceber, então? Não tem como distanciar, não tem como separar uma coisa da outra. Dependendo do estado em que ele se encontra, é anímico, que é da alma, porque está encarnado, ou é mediúnico, porque é do espírito desencarnado, tem a ver com o espírito desencarnado. Então, esse era o nosso tema do estudo de hoje, e lembrando que todos as gravações desse estudo estão no nosso canal de YouTube, no playlist Estudo da Mediunidade. Então, nós vamos dar sequência, vamos seguir com ela, para que a gente possa ter essa obra todinha da mediunidade de Terezinha Oliveira. Então, até lá e obrigado.